Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, nosso glorioso. Quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026, mais um vídeo aqui. Queria ter feito esse vídeo antes, na parte da tarde, mas não consegui. Estou soltando esse vídeo agora à noite para a gente falar um pouquinho, atualizar as situações para vocês, né? A gente trouxe informações importantes ao longo do dia lá no nosso Instagram, do canal do Medeiros. Se você não segue, vai lá no Instagram, segue o canal do Medeiros, que a gente traz muitas informações importantes sobre o nosso Botafogo para todos vocês. E aqui nesse vídeo a gente vai fazer um resumo, né, das principais notícias do dia. Hoje teve a apuração do Medeiros exclusiva, né, apuração em primeira mão que a gente trouxe para vocês, e a gente vai entrar em mais detalhes aqui para falar um pouquinho sobre o nosso glorioso. Primeira informação, Tuco Correia. Essa é a principal notícia do dia. O Botafogo acertou aí, né, um acordo com o Tuco Correia para que o Botafogo faça com que ele saia do clube e vá para o Estudiantes de La Plata. A notícia já está sendo confirmada por todos. O Tuco Correia vai para o Estudiantes, contrato de 2 anos. O Botafogo vai ceder ele por empréstimo, e aí com isso o Botafogo entrou em acordo com ele para que o Botafogo tenha um desconto, né? O Botafogo vai pagar parte do contrato dele até o final de 2027, e o restante vai ficar com o Estudiantes de La Plata. Então o Botafogo cede o Tuco Correia por empréstimo até o final de 2027, tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre Thiago Almada, novo reforço do River Plate. Medeiros, o que tem a ver Thiago Almada, River Plate, com o Botafogo? O Botafogo ainda tinha 50% dos direitos econômicos do Almada. A gente vai falar sobre isso. O que eu apurei junto à SAF do Botafogo. Trouxe essa notícia em primeira mão para vocês também, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar do Ferrarese. Ferrarese, nosso zagueirão venezuelano Ferrarese, ficando em definitivo no Botafogo também. Tem essa notícia do Ferrarese. E por fim, quarta notícia. Tem muito assunto hoje nesse vídeo aqui. Vamos falar do Danilo, que além da Atalanta, do Newcastle, está despertando interesse de mais um clube europeu, do Crystal Palace. Vamos falar sobre esse assunto também envolvendo o Danilo. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. É isso aí, voltamos então aqui para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Já peço novamente para você se inscrever aqui no canal do Medeiros. Muito importante, cara. A gente está recebendo muitas visualizações aqui no YouTube do canal do Medeiros. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu criei esse canal novo aqui exatamente por conta dos pedidos de vocês, que vocês estavam querendo que eu voltasse aqui com esses vídeos diários, informações, opiniões, atualizando mesmo a galera sobre os assuntos do Botafogo. O Glorioso Play segue excelente, lives todos os dias, transmissões, podcasts. O Glorioso Play é o antigo canal do Medeiros, né? Mais de 60 mil inscritos. E eu resolvi fazer esse canal aqui exatamente, repetindo, porque vocês falaram assim, pô, Medeiros volta e tal, tô sentindo saudade daquela resenha diária. Então é isso. Então eu preciso que vocês se inscrevam no canal, né? Às vezes tem 10, 15 mil visualizações no vídeo aqui e a gente está com quase 5 mil inscritos. Então, galera que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do Medeiros. Vamos começar então falando sobre a situação do Tuco Correia. Informação que eu trouxe mais cedo, confirmada agora à noite. O Tuco Correia está acertado com o Estudiantes de La Plata. Mais um jogador que está de saída do Botafogo. O Botafogo entrou em acordo com o jogador, com o staff do atleta. O Botafogo vai pagar parte do contrato que iria até o final de 2027. O Botafogo vai ceder o Tuco Correia por 2 anos, até o final do contrato, né, por empréstimo ao Estudiantes de La Plata. Todos os jornalistas da Argentina já estão lá confirmando, já estão anunciando por lá também. Então o Tuco Correia de saída do Botafogo. Engraçado que quando o Tuco Correia foi contratado, cara, foi um jogador
que criou uma expectativa muito grande no torcedor, né? Mas infelizmente não deu certo. Jogador que jogou pouco aqui no Botafogo, teve muito problema com as lesões também. É um jogador que não caiu nas graças da torcida e deixa o Botafogo um pouco mais de um ano depois de ter chegado, né? E, assim, vida que segue. O scout trouxe ele para jogar o Mundial de Clubes de 2025, acreditou que ele pudesse desempenhar bem aqui no Botafogo, mas infelizmente não aconteceu. Então, Tuco Corrêa, de saída do Botafogo, deve ser publicado no BID a qualquer momento, a rescisão dele, e vai assinar com o Estudiantes, ok? Próximo assunto. Tem jogador que estava emprestado e agora vai ficar em definitivo no Botafogo. Estou falando do Nahuel Ferrarese. O Ferrarese, o venezuelano, jogador da seleção da Venezuela, agora é jogador do Botafogo em definitivo. Assinou o contrato aí até 2029, contrato de 3 anos. O Ferrarese, que chegou no Botafogo, está tendo sequência de titular, está tendo minutagem, vem jogando bem, a torcida do Botafogo vem gostando aí das atuações do Ferrarese, né? E o jogador também foi importante para essa continuidade, né? Ele deu entrevista esses dias lá no Lonier, falando que era a vontade dele, né? Que ele continuasse aqui, que gostou da estrutura do Botafogo, gostou de todo o ambiente do Botafogo, enfim. Essa negociação foi da seguinte forma. O Newton, que já está lá no São Paulo, fica por lá, e o Ferrarese, que já estava aqui no Botafogo, fica por aqui. Então foi uma troca entre os dois clubes. A torcida do Botafogo tinha uma boa parte que não gostava muito do Newton, né? Então, pelo que eu estou vendo aí nas redes sociais, a torcida do Botafogo aprovou essa negociação, o Newton no São Paulo e o Ferrarese aqui no Botafogo, beleza? Vamos então para o próximo assunto? Vamos falar de Danilo. Danilo que está aí despertando mais um clube interessado no jogador. Muitos clubes interessados, né? Mas proposta na mesa, proposta que chegue de forma que faça o Botafogo aceitar, né? Uma proposta muito boa, uma proposta excelente, ainda não aconteceu. Mas o Crystal Palace está interessado no Danilo. Lembrando que quem foi para o Crystal Palace há pouquíssimo tempo foi o Alessandro Brito, ex-head scout, ex-diretor do Botafogo, que trouxe o Danilo para o Botafogo. Então agora, chegando lá no Crystal Palace, o Alessandro Brito já indicou o nome do Danilo para o clube inglês. Vamos ver aí os próximos dias, as movimentações, para ver se o Crystal Palace vai fazer uma proposta oficial dentro do que o Botafogo espera de valores. Lembrando que o Botafogo quer propostas acima de 30 milhões de euros. O sonho do Botafogo é conseguir uma proposta de 35 milhões de euros. Não aconteceu ainda. Mas uma proposta de 30 milhões de euros ou um pouquinho mais do que isso, acho que o Botafogo ainda topa conversar. O que o Botafogo não aceita são propostas menores que 30 milhões de euros. A Atalanta fez uma proposta dessa, foi recusada. O Palmeiras fez uma proposta dessa, foi recusada. Né? O Newcastle não chegou a fazer proposta ainda e o Crystal Palace também não. O Zenit fez uma proposta, né? Mas o Danilo não quis ir para o Zenit. Não chegou nem na situação do Botafogo recusar, porque o Danilo falou, olha, para a Rússia eu não vou. Então, descartou logo de cara o negócio. Vamos ver então se o Crystal Palace bota dinheiro na mesa ou o próprio Newcastle coloca aí dinheiro na mesa também, ou a Atalanta sobe os valores, né? Fato é que o Danilo está à disposição do Franklin Carvalho, continua no Botafogo, tem contrato longo com o clube, enquanto não apareceu uma proposta vantajosa para o Botafogo, ele continua à disposição, continua jogando, vai jogar contra o Fluminense, está treinando, né? E está treinando muito bem, por sinal, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar o treino lá no Lonier, treinou muito, jogando muito no treino o Danilo, parece tudo dentro da normalidade, estava treinando normal, né, com seus companheiros de equipe. A gente não percebeu nenhum tipo de movimentação estranha, tudo ok. Vai para o jogo contra o Fluminense e ficará no Botafogo até que apareça uma proposta vantajosa para ambos os lados. Não adianta uma proposta vantajosa só para o atleta, tem que ter uma proposta vantajosa também para o clube, para o Botafogo. É assim que o Botafogo trata a situação e está certíssimo. Tem que ser dessa forma mesmo, ok? Almada no River Plate. Medeiros, o que isso tem a ver com o Botafogo? Tem a ver porque o Botafogo
tinha 50% dos direitos econômicos do Almada, e aí eu consultei algumas pessoas dentro da SAF do Botafogo para saber se o Botafogo ia receber algum dinheiro desse montante, né? O River Plate vai pagar 20 milhões de euros pela contratação do Almada, já está certo, já foi anunciado em vários portais lá na Argentina, inclusive o River Plate dando um chapéu no Flamengo. O Flamengo queria levar o Almada, muita gente dizendo que já estava até certo, que a situação estava toda ok. River Plate, ó, chapelou o Flamengo e levou o Thiago Almada. Thiago Almada, que é campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Botafogo, tem gol em semifinal de Libertadores lá em Montevidéu contra o Peñarol, tem um gol de pênalti contra o São Paulo decisivo nas quartas de final, jogou muito na final no Monumental de Núñez, apesar de não ter feito gol, jogou demais. Ele que começou a jogada do primeiro gol do Botafogo, o gol do Luiz Henrique, vai jogar no Monumental de Núñez pelo River Plate, com a camisa do River Plate. Está acostumado a fazer grandes jogos no Monumental. Que jogo, meu Deus do céu. Que felicidade só de lembrar daquele jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro no dia 30 de novembro de 2024. Acontece que eu recebi o seguinte: o pessoal lá da SAF do Botafogo nos bastidores está dizendo que o Botafogo não vai receber nada não, rapaz. Não teremos nada, não vai pingar nada desse dinheiro aí, porque já está tudo antecipado. Né? Na época do John Textor, aquela antecipação de recebíveis, aquela história toda de caixa único, o dinheiro vai para o Lyon, volta do Lyon, vai para lá, volta para cá, vai para a França, vai para a Bélgica, volta para o Brasil, e aquela salada toda, aquela situação toda que ninguém entende nada. Parece que o Botafogo ficou a ver navios nessa, né? Pelo que está dizendo o pessoal lá da SAF do Botafogo, o Botafogo não vai receber nenhum real, meus amigos. Né? Que fase, né? O Botafogo vai ter que brigar na justiça aí por esse dinheiro. E está ainda tentando receber o que tem de direito com a Michelle Kang, lá tentando cobrar da Michelle Kang, a presidente do Lyon, o que o Botafogo acha que tem direito a receber. Vai para a justiça, meus amigos. Nada vai ser fácil. O Botafogo vai ter que lutar muito para receber qualquer dinheiro vindo da França, infelizmente. Ok? Essas são as atualizações, então, do dia. Voltaremos a qualquer momento para falar de Botafogo. Mais uma vez, se inscreva no canal. Olha só, um recadinho para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.